Então, eu gostaria de te convidar hoje a abrir em Romanos, capítulo 8. A gente vai ler do versículo 14 ao versículo 17, que diz assim, vamos ler juntos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, porque a sua presença já está aqui nesse lugar. Continua à vontade no nosso meio, fala aos nossos corações, Deus. E eu te peço que o Senhor possa me usar, que eu possa ser um instrumento vivo nas tuas mãos. E aquilo, Deus, que eu não consegui me expressar em palavras, que o teu Espírito Santo, eu creio, vai tocar, vai trazer o rema que cada um necessita aqui. Transforma as nossas vidas. Nesse momento, Pai, que eu venha diminuir para que o Senhor possa crescer. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Antes de eu falar desse texto, eu queria também falar um pouco de como o Senhor falou comigo dessa palavra, né? Geralmente, quando eu vou pregar, o Senhor me dá um tema, uma palavra, e eu vou construindo aos poucos. Mas dessa vez não aconteceu isso, foi um pouco diferente. 2 semanas atrás, a minha mãe, a diaconisa Mirtes, me chamou para pregar no culto de quarta-feira, que eles fizeram 6 anos de trabalho, né? E aí eu estava buscando, minha mãe já tinha me avisado com antecedência, mas um dia antes do culto, na terça-feira, de manhã eu estava um pouco agitada, porque eu estava preocupada com algumas coisas. E aí eu fiquei com aquela preocupação, mas eu tinha algumas coisas para resolver na rua, saí, fui resolver. Só que eu senti que aquelas preocupações começaram a tomar meu emocional de uma forma assim bem forte. E aí assim que eu cheguei em casa, eu fechei a porta do quarto e falei, vou buscar Deus, porque isso não está bom. E aí eu comecei a orar. Mas só que tudo que eu orei, se você me perguntar, não tem nada que eu orei. Não sei se já aconteceu isso com você. Eu comecei a orar, mas os meus pensamentos estavam nos problemas. E quando eu terminei, eu falei assim, Senhor, misericórdia, nem sei o que eu falei. E aí eu fiquei pedindo, Senhor, misericórdia, toma conta do meu espírito, do meu emocional. Amanhã eu tenho que dar a palavra, mas eu também quero ser curada, quero ouvir a sua voz. Porque no meio daquelas preocupações, eu estava totalmente distraída. Eu estava ouvindo as preocupações e não estava conseguindo ouvir Deus. E aí eu parei, repreendi, porque nessas horas a gente também tem que repreender, porque o inimigo se aproveita, né, das nossas distrações, das nossas preocupações, para que a gente não busque a Deus e a gente não ouça a voz de Deus. Aí eu falei, Senhor, vou pela fé, vou ler aqui a sua palavra. E não foi fácil, eu li o versículo 3, 4 vezes e não entendi o que estava escrito. E aí, de tanto eu insistir, pedindo ajuda do Senhor, eu comecei a ler esse capítulo 8. E quando chegou no versículo 14 até o 17, o Espírito Santo trouxe um rema para o meu coração. Quando eu terminei de ler o versículo 17, o Senhor falou assim comigo, por que você está tão aflita? Você esqueceu que você é filha? Você esqueceu quem você é em Cristo? E aquilo veio um bálsamo no meu coração. Aquilo ali me encheu de fé e eu comecei a chorar. E aí eu fiquei chorando, eu falei, Deus, você é tão maravilhoso, porque às vezes a gente acha que o Senhor vai usar uma pessoa, que você vai ouvir uma voz. Ele falou na própria palavra comigo. E aí o Igor até abriu a porta, o que aconteceu? Eu falei, Deus é maravilhoso, Deus é muito lindo. Ele falou comigo com esse versículo, aí ele, tá bom, fechou a porta. E eu fiquei assim, Senhor, como eu me esqueci que eu sou sua filha? Como eu me esqueci que eu não estou desamparada? E aí é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje nessa manhã. Eu queria falar sobre a importância da gente conhecer a nossa identidade. A gente se preocupa muito com a nossa identidade terrena, que é importante. E aí na nossa sociedade se fala muito sobre identidade. Hoje em dia, principalmente a identidade ligada à área da sexualidade. Mas cobram muito do nosso posicionamento, cobram qual grupo social que você está inserido, qual a sua profissão, quem você é, se você é casado, se você não é casado. Enfim, várias características da nossa identidade.
E muitas vezes a gente esquece quem somos nós no reino de Deus. A gente se importa tanto com essas identidades terrenas e a gente se esquece que a gente tem uma identidade em Cristo. E aí eu fui no dicionário ver qual o conceito de identidade. E no dicionário diz que é ter características de similaridade com alguém ou alguma coisa. E aí quando a gente pensa em identidade, não tem jeito, né? A gente vai direto para a nossa carteira de identidade. Quando a gente pensa na nossa carteira, tem várias características nossas ali. Tem as características que são só suas, mas também tem aquelas características que te aproximam a alguma coisa ou um grupo. Por exemplo, na nossa identidade tem algo que é único, que é a nossa digital. Na nossa identidade tem o nosso número de identificação, que é só nosso. Umas identidades mais novas tem o CPF, que também é único, que é só seu. Mas na nossa identidade tem algumas coisas que nos aproximam de outras pessoas, como por exemplo, nossa naturalidade, somos brasileiros, então a gente se aproxima de todos os brasileiros. Por exemplo, também tem a nossa filiação, os nossos pais nos aproximam aos nossos pais. Então a gente vê que a gente tem várias características. E o texto que a gente leu aqui, Paulo, ele não está preocupado em levantar várias características, porque aqui, no contexto desse livro de Romanos, se você for pegar os primeiros capítulos, até o capítulo 8, Paulo ele estava falando tanto para os romanos, para os gentios, para os judeus, e ele queria falar de forma clara. E se a gente for ver várias vezes nos capítulos iniciais, ele fala sobre fundamentos principais da nossa fé. E ele queria trazer com clareza para aquele povo. Ele não estava preocupado o que as pessoas faziam, eles não estavam preocupados se aquelas pessoas, em que meio social que elas estavam. Ele estava preocupado de apresentar Cristo para aquelas pessoas. E ele deixou alguns fundamentos, como, por exemplo, ele deixa claro aqui que todos nós somos pecadores. Ele fala para aquele povo que Jesus morreu em favor de nós, para perdoar os nossos pecados. Ele também deixa muito claro que quando a gente se aproxima da fé do Senhor, a gente se torna justo, e aí com isso a gente vira uma nova criatura, e a gente tem um novo relacionamento com Deus. E tendo esse relacionamento com Deus, a gente se torna filhos. E foi isso que ele falou aqui, que era importante para aquele povo. Não me interessa de onde você veio. O que me interessa é te falar qual é a sua identidade. Que você é filho de Deus. Que você se aproximando de Deus, você se torna filho. E esses fundamentos são muito importantes, porque traz para a gente um conhecimento de quem é o Senhor na nossa vida, o que Ele fez por nós. E lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 1 e 2, se você quiser anotar, mas acho que a Fernandinha vai abrir ali, diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E aqui deixa mais uma vez claro que nós fomos chamados para ser filhos de Deus. E algo que ele fala aqui interessante, o texto, que nós seremos semelhantes a Ele. Então, a gente como filho, a gente também tem que ter uma semelhança com o Pai. Né? Como eu falei, nós temos diversas características pela nossa carteira de identidade. Mas eu não sou conhecida só como minha identidade Isabela. Eu sou muito mais. Eu também sou nutricionista, ó, tem 3 aqui na igreja. Sou líder de jovens, sou esposa, sou amiga, sou filha. Eu tenho uma identidade com várias características. E aqui o texto fala que a gente tem que se assemelhar ao Pai, que a gente tem que se parecer com Ele. E o que é mais lindo, que o Senhor nos atribuiu características como filhos também. Ele fala que a gente é filho, mas ele fala assim, vocês têm características que eu vou te dar e são especiais para os filhos. Porque às vezes a gente pensa assim, no mundo me dão várias características, me cobram, me identificam de várias formas. Mas o Senhor também nos identifica de forma especial, porque nós somos preciosos para Ele. E aqui eu identifiquei 7. Tem várias na palavra de Deus, mas só para a gente se apossar
das características e da atribuição que Deus deu para a gente. E quando eu falo atribuição, eu falo presente. E quando eu falo atribuição, eu falo responsabilidade. E quando eu falo de atribuição, eu falo sobre carregar, a gente levar isso. E eu anotei aqui, como a gente leu lá em Romanos 8,17, que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Isso é uma promessa do Senhor para a nossa vida. Aqui ele está falando que a gente faz parte da família de Deus, que aquilo que o Senhor deu para o próprio Filho dele, a gente está fazendo parte. A gente foi adotado, a gente foi enxertado pelo Senhor. Nós temos bênçãos que o Senhor vai derramar para as nossas vidas, tanto celestiais, mas também bênçãos terrenas. Lá em Efésios 2, do versículo 6 ao 10, fala que estamos assentados em regiões celestiais com Cristo. Então diz assim, pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Então, olha que coisa maravilhosa, né? O Senhor nos coloca assentado nas regiões celestiais. Nós não somos realmente desse mundo, nós somos espirituais. Todas as bênçãos celestiais que o Senhor derramou sobre o Filho, Jesus Cristo, ele também derramou sobre as nossas vidas. Por isso que a gente não é qualquer um. E outra atribuição que o Senhor nos deu é que nós somos luz e sal da terra. Lá no Mateus 5, no versículo 13 e 14, fala sobre isso. Que diz, vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo, e é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Pode colocar o 16, Fê? Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem o seu Pai que está no céu. Então, a gente foi chamado para fazer a diferença. A gente foi chamado para quando um local estiver em trevas, não tiver a presença de Deus, a gente brilhar com a presença do Senhor. Nós fomos chamados para proclamar esse nome de forma diferente do que a sociedade faz, do que o mundo faz. A gente não está aqui para ser igual a todo mundo, a gente está aqui para fazer a diferença, porque a gente leva Cristo em nós. Amém? E um outro ponto é, somos novas criaturas. Diz lá em 2 Coríntios 5,17. Que diz assim, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Glória a Deus, né? A partir do momento que a gente aceitou, a gente levantou a mão e falou, Jesus, quero você na minha vida, ele falou, ó, o passado ficou para trás, eu estou fazendo tudo novo na sua vida. Você é uma nova criatura. E o nosso Deus, ele não nos condena. Ele não fica falando aquilo que aconteceu no passado. Ele fala, ó, eu apago o que você fez no passado. Agora você tem uma nova história. Agora você tem um novo relacionamento. E os filhos são novas criaturas, têm uma vida transformada por Deus. Amém? E outra atribuição que o Senhor dá para os filhos é que nós somos embaixadores de Cristo. Lá em 2 Coríntios 5:20 fala sobre isso. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus. Então, aqui o Senhor está falando que a gente tem uma missão. O embaixador, né, quando a gente pensa de nações, ele é o representante mais alto do Estado. Então, ser embaixador significa ser representante, mensageiro. Então, quando o Senhor está falando assim, ó, vocês são embaixadores de Cristo, a palavra está dizendo que a gente tem como missão representar o Senhor aqui na Terra.
E isso é muita responsabilidade, porque o lugar que a gente está indo, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, a gente está levando Jesus. A gente está representando ele aqui na Terra. Eu não sei se vocês já viram, né? Na rua tem muito, né? Sans Pena tem pra caramba. Propagandista, aquela pessoa que fica com a malinha e tá com a logo da empresa. Você olha para ela, você não fala é propagandista. Você está vendo é empresa tal, porque ela está representando a empresa que ela trabalha. E a gente tem esse papel. A gente não está escrito Cristo aqui na camisa, mas as pessoas têm que olhar para a gente e ver uma diferença no nosso comportamento, no nosso falar, em todas as nossas atitudes. Essa é a nossa responsabilidade. E o Senhor nos chama para ser embaixadores dele aqui na terra. Amém? E um outro ponto que eu coloquei aqui, que nós, lá em 1 Pedro 2:9, somos povo escolhido por Deus. Somos nação santa, sacerdócio real, geração eleita. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor nos escolheu como povo dele. Para a gente fazer parte dele. E ele fala, olha, vocês são meus escolhidos. Eu escolhi vocês como filho, como uma nação santa, que eu creio, que vai zelar o meu nome, que vai fazer. Vocês são um sacerdócio real. Vocês têm a responsabilidade de elevar o nome de Jesus. Essas são as nossas atribuições como filhos de Deus. E eu não poderia esquecer também de colocar que nós, como filhos de Deus, a gente não foi comprado por um preço baixo. A gente foi comprado por um preço altíssimo. Quando Jesus morreu naquela cruz, derramou aquele sangue, foi por causa de mim, por causa de você e por causa daqueles que ainda virão conhecer Jesus. O preço foi muito alto. O amor que ele tem por nós é incondicional. E ele só pode fazer com as pessoas que ele ama. E ele ama os filhos. Então, nessa manhã, você vai sair daqui cheio de fé, com todas essas atribuições que o Senhor tem com a sua vida. Você tem características preciosas, específicas, que só o Senhor Deus Todo-Poderoso deu pra gente. Amém? E aí, né, quando a gente... Legal, né? Eu falei que tem as características nossas pessoais, tem as nossas características no reino de Deus, atribuições que são presentes de Deus para as nossas vidas. Mas o inimigo, ele vai fazer de tudo para tentar o trabalho dele, para a gente achar que a gente não é filho. Ele vai fazer de tudo para tirar isso do nosso coração, para que a gente perca a nossa identidade. É igual, por exemplo, né, quando a gente... Os nossos pais, né, a nossa parentalidade é muito importante para a gente. Quando a gente fica sem norte deles, a gente fica perdido, né? Ainda mais criança, na fase da adolescência. Às vezes você não sabe que decisão você tomar. Quando você não conhece quem é o seu passado, quem são seus pais, quem é a sua família, você muitas vezes tem dificuldade de chegar no objetivo, de ver aonde você vai chegar, porque você é totalmente perdido, porque a sua ideia na nossa cabeça fica, eu pertenço a quem? Quem eu sou? Quem é a minha história? E é isso que o inimigo faz com a gente. Ele quer o tempo todo colocar assim, ó, você não é filho. Porque quando a gente fica com isso na cabeça, a gente fica perdido. A gente fala, quem eu sou? Quem é por mim? E quando a gente não sabe que é filho, a gente não sabe quem é o nosso Deus. Por isso que ele quer tirar isso da nossa cabeça o tempo todo. Você não é filho, você não é amado. E se a gente for olhar lá na palavra, pode abrir para mim, Fê? Mateus 4, a gente vai ler do versículo 1 ao 6. Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vamos ler juntos. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse, se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo, próximo, e disse, se você é filho de Deus, salte daqui,
Pois as Escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que os protejam. Eles os sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Até aqui. Esse texto a gente pode tirar vários aprendizados, mas o que eu quero mostrar aqui, de forma específica, que o próprio inimigo foi no próprio Senhor Jesus falando, você é filho? Se és filho de Deus, então faz isso. Você é poderoso mesmo? O seu pai tem todo o poder mesmo? Lógico que aqui o Senhor rebateu o inimigo o tempo todo na palavra. O Senhor não foi enganado. Mas a ideia aqui do inimigo era fazer com que Jesus não acreditasse que ele perdesse a sua identidade de filho. Porque se Jesus perdesse a identidade dele como filho, as pessoas não veriam o pai. Porque ele não saberia quem era e ele não falaria quem era Deus. E não tem jeito, quem vê filho, vê o pai. Se você olha para mim, você vê minha mãe. Apesar dela falar assim, tem nada a ver, você é igual ao seu pai, mas eu me acho a cara dela. Porque a gente, é natural, você vê um filho, você já vê logo os pais. Então, não tem jeito, o inimigo não queria que o pai fosse visto, ele não queria que Deus fosse visto. E ele faz isso o tempo todo. E nós, como corpo de Cristo, nós somos filhos. E as pessoas têm que olhar para a gente e ver o Pai eterno. E é por isso que o inimigo o tempo todo fica assim, você não é filho não. Porque ele não quer que as pessoas vejam Jesus através das nossas vidas. Ele não quer que as pessoas vejam Pai, o Deus Todo-Poderoso através das nossas vidas. Amém? E quando a gente também pensa em ser filho, a gente pensa em segurança. A gente pensa em algo permanente. Você pode estar num país e seus pais em outro país. Sempre vai ser filho. Não tem essa coisa, você nasceu, acabou, deixei de ser filho. Não adianta. Por quê? A genética fala, né? Está no nosso gene. A nossa aparência faz mostrar que a gente é filho. O nosso comportamento, né? Muitas vezes a gente fala assim, meu Deus, meus pais fizeram isso, nunca que eu vou fazer. Daqui a pouco você está reproduzindo igual, e você está, meu Deus, eu reproduzo igual os meus pais, né? Por quê? A gente sempre vai ser filho, a gente é marcado por tudo aquilo que a gente aprendeu e foi construído dentro de nós pelos nossos pais. E por mais que a gente queira se afastar, o pai nunca vai nos abandonar. Por mais que você fale, não quero saber, o Senhor está sempre de braços abertos. Lá em Lucas 15, fala sobre a parábola do filho pródigo. Ele vivia muito bem com seu pai, né, tinha condições, tinha irmão. Um belo dia ele falou, quer saber? Quero viver minha vida. Quero sair de casa, né? E eu vou falar com meu pai, falou com o pai, eu quero minha parte na herança, eu quero conhecer aí o que esse mundo tem para mim. E o pai, em nenhum momento, falou assim, olha, vou te dar essa herança, mas a partir do momento que eu te der essa herança, acabou. Não sou mais o seu pai, não existe paternidade. E o pai liberou a herança para ele, ele foi viver, viveu várias coisas que ele não precisava, sofreu consequências, e um belo dia ele se tocou. Ele falou, por que eu estou passando por isso tudo? Por que eu estou passando essa humilhação? Por que eu estou tão desamparado se eu tenho um pai? Ele se esqueceu o tempo todo que ele era filho. Ele quis ser independente. E ele falou, eu vou voltar. E nisso, quando ele voltou, o pai abriu a porta e em nenhum momento ele falou assim, tchau. Não, ele falou, vem, estou te esperando. O meu filho estava perdido e agora foi encontrado. Meu filho estava morto e agora reviveu. Vou preparar uma festa para ele, um banquete. Pega o melhor novilho, vamos fazer uma noite aqui de festa para ele. Botar sandália nos pés dele, vou colocar a melhor roupa e vou colocar um anel no seu dedo. Porque anel significa autoridade. E a gente, como filho de Jesus, filho de Deus, a gente tem autoridade no mundo espiritual, que a gente esquece. E é isso que o inimigo também quer. Ele quer que a gente esqueça a autoridade que a gente tem no nome de Jesus. Que quando olham para a gente, não vem qualquer coisa. E aí o inimigo, ele vai tentar te enganar com muitas mentiras. Ele vai tentar, você é filho mesmo? Por que então Deus está deixando você passar por essa situação toda? Você é filho mesmo? Você não é capaz. Olha só como está a sua vida. Ninguém te reconhece se você não é amado.
Olha, você está há um maior tempão na igreja e não tem um cargo, ninguém lá te ama. O inimigo ele começa a lançar mentiras sobre a nossa mente. E ele faz o quê? Que a gente queira perceber que tudo que está à nossa volta é mais importante do que ser filho. Ele vai falar que os bens são mais importantes, ele vai falar que a posição é mais importante, ele vai falar que as pessoas são mais importantes. Não me entenda mal. É muito importante você trabalhar. A gente precisa, não é verdade? É muito importante, sim, sermos ótimos amigos, ótimos maridos, esposas, mas o que a gente tem que entender que a maior identidade que existe é ser filho. Primeiro a gente é filho, depois a gente é marido, depois a gente é esposa, depois a gente é trabalhador. A nossa identidade vem depois das outras características. A posição mais elevada que o Senhor poderia te colocar é como filho. Essa é a posição nossa. A nossa posição no mundo espiritual é como filho. Por isso que o inimigo o tempo todo fica em cima da gente. Porque as pessoas que estão no mundo, elas já estão envolvidas no sistema do mundo. Elas vão ter oportunidade de conhecer. Mas nós que somos filhos, ele quer o tempo todo o quê? Tirar a gente do caminho, tirar a gente da presença de Deus, porque ele sabe que nós temos autoridade no mundo espiritual. E quando os filhos estão reunidos, a autoridade continua. E na comunhão o Senhor ordena a bênção. Eu creio que antes da gente chegar, o Senhor já estava falando aqui, esperando. Daqui a pouco cada um vai chegar. Cada filho vai estar entrando aqui por essa porta, os filhos vão se reunir, os filhos vão louvar o meu nome juntos, os filhos vão orar juntos, os filhos vão interceder, os filhos vão se abraçar, os filhos vão glorificar o meu nome. Essa é a diferença, porque a gente tem uma potência, a gente é uma potência no mundo espiritual. E o inimigo quer quebrar essa nossa filiação em Deus. Ele fala, você não tem poder, olha, você está desamparado, e isso é mentira. Nós somos filhos e vimos aqui que a gente tem atribuições em Deus. E lá em João 1, no versículo 12 e 13, diz assim, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas pela vontade de Deus. Então, a gente não se tornou filho porque alguém falou que a gente é. O pastor está falando que a gente é filho, a Isabela está falando aqui, a gente é filho porque foi vontade de Deus que a gente se tornasse filho. Quando a gente aceitou Jesus, o Senhor falou assim, agora sim, você é filho, pela minha vontade. Então é algo poderoso. É algo precioso, é uma potência que a gente tem nas nossas mãos. Amém? E aí, eu falei aqui sobre a questão da nossa identidade, da gente ser filhos, e eu li lá o capítulo 8, e deixei ele um pouco de lado, e eu quero voltar com vocês. Por quê? A partir desse capítulo aqui, desses 5 versículos que a gente leu, eu tirei alguns aprendizados que, como filhos, nós não podemos esquecer. E você vai guardar no seu coração. Você pode esquecer metade do que eu falei aqui hoje, mas você vai guardar, porque o Senhor não quer que você se esqueça disso. Porque isso vai te ajudar no seu dia a dia. Amém? Que diz assim, Eu vou ler, porque como eu já li tantos versículos, você pode ter se esquecido. Lá em Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? E aí a primeira verdade que eu aprendo aqui, e você vai guardar no seu coração, que nós como filhos somos guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. E é muito difícil, Porque quando a gente pensa em ser guiado pelo Espírito, quer dizer que a nossa vontade diminui, não existe, e que a vontade de Deus prevalece. Que a gente precisa calar todas as vozes exteriores e ouvir somente a voz de Deus.
E é um exercício que a gente precisa fazer todos os dias. E quando a gente fala também ser guiado pelo Espírito, a gente fala sobre dependência total de Deus. E eu lembrei de uma experiência, não sei se, eu acho que eu já contei aqui, ou com jovens, agora eu não recordo, que eu tive essa experiência com Deus, que a pastora Marisa, eu não lembro se foi 2015 ou 2016, teve o congresso das mulheres, eu sou do meu amado e meu amado é meu. E ela me chamou para pregar, e assim, nossa, eu fiquei super feliz, mas ao mesmo tempo eu, Senhor, será que eu sou capaz, né? E aí ela me avisou com antecedência, estava buscando a Deus, enfim. E aí na semana do congresso, era quarta-feira, assim, mais ou menos, a Carol do Maurício me mandou uma mensagem. Ela falou, amiga, sexta-feira eu tô a fim de ir lá no Parque Lage com o Maurício, tomar um café da manhã, bora? Fala aí comigo. Aí eu olhei rapidamente para a mensagem, eu deduzindo. Até sexta-feira já acabei a mensagem. Não é possível que o Senhor vai deixar para eu terminar essa mensagem sábado, né? Eu não, amiga, show, vai dar para ir sim. Aí toda feliz, desliguei o celular. Aí botei ele na mesinha do lado, assim, que tinha na minha cama. Na hora que eu levantei, o Espírito Santo falou assim comigo, por que você falou que vai sem me perguntar? Não é para você ir. Sexta-feira você precisa se dedicar que eu tenho um propósito com você. Aí eu, na hora, meu Deus, eu vou pregar sobre dependência. Eu me senti a pior filha do mundo. Eu, perdão, Senhor. Aí mandei uma mensagem para Carol. Carol, não vai dar para ir. Mas o que houve? Estava tudo certo. Eu falei, é porque Deus não quer. Mas calma, não tem nada a ver com vocês. Sou eu, porque Deus tem um propósito e tal. E enfim, na sexta-feira não fui. Tirei para me dedicar ao Senhor. Fui orar, ler a Bíblia normal. Mas eu tive uma experiência tão tremenda com o Senhor. E é isso que Deus quis me mostrar. Como assim você vai falar sobre dependência e numa atitude em algo tão pequeno, você nem perguntou se é para fazer, se é para você ir? E muitas vezes a gente faz isso porque na nossa cabeça, isso é muito simples. Deus não vai se importar, é algo positivo. Mas ser guiado pelo Espírito é para perguntar tudo para Deus. É para pedir direção para tudo para Deus, desde algo que você vai comprar, uma decisão que você precisa tomar, se é para você ir para algum lugar. Porque às vezes acontecem algumas coisas com a gente porque a gente não pergunta para Deus se era para ter feito. E aí a gente fica depois, poxa, por que eu estou sofrendo isso? Por que eu estou passando isso? Porque a gente não perguntou para o Espírito Santo se era para ter feito. Então os filhos, eles são totalmente guiados pelo Espírito Santo. A gente vê isso logo no primeiro versículo, no versículo 14. E outra coisa que eu coloquei aqui é que nós, como filhos, não precisamos temer. Diz logo no capítulo 15. Quando a gente não conhecia Jesus, a gente vivia atemorizado, a gente vivia aprisionado, a gente tinha medo de tudo, porque a gente não conhecia o Deus Todo-Poderoso. Mas agora que a gente conhece o Senhor Jesus, a gente não precisa temer, porque a nossa segurança está nele. A gente tem que confiar, porque ele garante. Se ele prometeu, ele garante que vai fazer. E muitas vezes a gente fica assim, será que vai? Não, estou com medo, não vai dar certo. E o Senhor está falando, temer por quê? Eu estou do seu lado. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te levanto. E nessas horas a gente tem que lembrar da palavra de Deus. A palavra fala, eu sou seu socorro bem presente, eu sou seu refúgio, eu sou sua fortaleza. Amém? Então, você como filho, você não precisa temer. As situações vão vir, a gente vai ficar com medo, mas o Senhor está com a gente em todo momento. Que é o próximo ponto que eu coloquei, que a gente pode aprender aqui nesse texto, nunca estaremos desamparados. Você não está sozinho. Aqui no texto fala que quando o Espírito testifica, quando a gente clama, Abba, Pai, a presença de Deus vem na hora. A presença de Deus está com a gente. A gente não fica desamparado nunca. Tem um versículo que eu acho muito lindo que fala assim, acaso uma mãe possa se esquecer de um filho que ainda que mama, que é difícil, se a gente parar para pensar, né? A Prita ali sabe. Chora, quer mamar. É impossível esquecer. O Senhor fala, mesmo que uma mãe possa se esquecer, eu nunca vou me esquecer de vocês. E o Senhor também é tão maravilhoso que Ele não deixa a gente desamparado, que quando Jesus esteve aqui na terra, Ele viveu aqui, fez os milagres, ensinou. Chegou a hora que Ele morreu, Ele ressuscitou.
ainda ficou um tempo aqui com os discípulos ensinando, mas ele avisou que tinha que voltar. E os discípulos ficaram, e agora? A gente vai ficar sem o Senhor de novo? Aí ele falou, Jesus fala, fica tranquilo, que vocês não vão ficar sozinhos, eu vou deixar o Espírito Santo, o Consolador com vocês. E o Senhor fala que ele vai ficar conosco até a consumação dos séculos. Consumação dos séculos significa para sempre, em todo momento. A gente não está desamparado. Amém? E a última verdade, até queria convidar a equipe de louvor, que fala aqui que a gente pode extrair desse texto, é que nós, como filhos, temos direitos, temos herança e temos bênção. Lá no versículo 17 ele fala sobre isso. Nós, como filhos, é lindo, né? Nós somos herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo. Aqui o Senhor está prometendo para a gente bênçãos celestiais, sim. Ele está prometendo que tudo aquilo que a gente fizer aqui na terra, o Senhor não vai se esquecer. Mas o Senhor é tão maravilhoso que ele tem promessas para a gente na terra, de forma terrena. O Senhor promete para a gente bênçãos na nossa família, bênçãos no nosso trabalho. O Senhor promete para a gente bênção nos nossos relacionamentos. E isso é maravilhoso. Nós, como filhos, a gente não está sem ninguém. A gente pensa, meu Deus, como vai ser minha vida? E o Senhor fala, acalma seu coração, eu cuido de você, eu tenho bênçãos para ser derramada na sua vida. Você não está nesse mundo só para sofrer. Não, você está nesse mundo para viver o melhor dessa terra. Porque esse mundo, nós somos filhos, nós somos marcados pelo Senhor. E pode ser que nessa manhã você pense assim, Isabela, eu não estou passando assim por algum desafio, mas às vezes você está sem esperança, você está desacreditado, que você está pensando assim, tem situações que às vezes a gente prefere nem falar, que às vezes a gente nem ora, que a gente fala assim, o Senhor já sabe. Porque no fundo do nosso coração, tem uma incredulidade do tipo, até agora não aconteceu, será que vai acontecer? Mas nessa manhã o Senhor está falando assim, eu não me esqueci. Você quer enterrar, filho? Mas eu quero te lembrar que se eu prometi, eu vou cumprir. Porque você é filho, você é especial para mim, você é preciosa. Isabela, eu estou passando por desafio, sim. Eu estou passando por uma causa que só Deus. Mas Deus está também querendo te lembrar nessa manhã que você é filha. E essa causa não é só sua, essa causa é dele. O nosso Deus é um Deus do impossível. Porque a gente também tem que lembrar um pouco, porque quando a gente esquece que a gente é filho nessa terra, a gente esquece quem é o nosso Deus. A gente esquece do poder que ele tem. A gente esquece que o que ele fez lá naquela cruz, Jesus, foi tão poderoso que ninguém mais poderia fazer, que a gente fala, a gente fica pensando, será que isso vai se resolver? Será que Deus tem poder para isso? E o Senhor fala que ele é poderoso, que sem ele a gente não pode fazer nada. Não há impossíveis para o nosso Deus. Amém? E eu queria te convidar a ficar de pé nessa manhã. Eu queria fazer 2 convites especiais aqui hoje. Eu queria fazer o primeiro convite para você que já ouviu sobre Jesus. Já ouvi que foi um homem legal, que falava coisas boas. Já fui uma ou outra igreja, mas que hoje você entendeu realmente o que é ser filho. Ser filho é ter um relacionamento com ele. E às vezes você até ora, fala, Jesus, me ajuda, mas você ainda não teve esse comprometimento, esse relacionamento com Deus. O Senhor te chama nessa noite para se aproximar, para que você se aproxime dele. E lógico que ser filho não é ser perfeito. Eu acho que eu deixei bem claro aqui que a gente, como filhos, a gente não é perfeito, a gente está em constante aprendizado. Às vezes a gente duvida, às vezes passa por situação difícil, mas o Senhor é um pai que é perfeito. Nós somos uns filhos que muitas vezes a gente erra, é imperfeito, mas o Senhor é todo perfeito para a gente. E nessa manhã Ele está te convidando. Vem, eu quero cuidar de você. Às vezes você está afastado, você sabe que é filho, mas o Senhor está falando, não deixa passar essa manhã não. Eu quero ver você juntinho aqui comigo.
Então, nessa manhã, eu quero te convidar. Se o Espírito está queimando dentro de você, como assim, Isabela? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Aquela vontade no coração que está assim, vem, filho, eu vou cuidar. Essa luta que você está passando, esse vazio que você está aí no seu coração, não é à toa. O Senhor está falando, eu vou cuidar de você e você vai ter uma vida transformada. E me entenda, todo mundo que está aqui, que eu falo que nós somos filhos, a gente passou por isso. E a gente continua passando por dificuldades. Mas é totalmente a gente passar a nossa dificuldade com Deus do que sem Deus. O Senhor nos dá força, o Senhor nos dá ânimo. Às vezes as pessoas olham, nossa, como você está conseguindo passar por isso? Porque não é a gente, é o Senhor que nos sustenta. Então, se nessa manhã você quer o Senhor na sua vida totalmente, só levanta sua mão que a gente vai orar por você. Há alguém aqui na live, se tiver alguém na live, escreve aí, que depois a gente vai entrar em contato com você. Há alguém? Se tiver, amém. Então eu creio que todos já conhecem a Jesus. E eu também queria fazer o segundo convite. Esse convite é para você que é filho. E quando eu estava fazendo a pregação, o Senhor falou muito ao meu espírito que essa manhã era de cuidado com os filhos. Se você está passando, já entendeu qual a sua posição, sua identidade, quem é realmente Deus na sua vida, mas você está passando por uma causa muito difícil, ou uma causa que para você, assim, está fora das suas possibilidades, com uma atitude de fé, eu quero te convidar para você vir aqui na frente, porque o seu pai está aqui para te abençoar. Amém? E outro convitezinho que eu queria fazer também é para você que está desacreditado, que você está sem esperança. Eu já orei, já falei com pessoas, já falei com o Senhor. Será que vai dar certo? Se você está desanimado, o Senhor está te chamando para você vir aqui na frente, porque Ele também está nessa causa. Ele falou que não se esqueceu, que Ele vai derramar o bom ânimo sobre a sua vida. Às vezes é um parente, às vezes é um trabalho que não está acontecendo, às vezes é um sonho que não está se realizando, eu não sei, mas o Senhor sabe. Que você possa ter essa atitude de fé que a gente vai orar juntos. Enquanto o pessoal do louvor estiver cantando, vem aqui na frente que a gente vai orar. Amém?